No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar sobre a hibridização do carbono, um conceito extremamente importante para a gente entender as ligações químicas que o carbono pode fazer. Por que ele pode fazer uma ligação dupla, uma ligação tripla? Por que ele pode fazer 4 ligações simples? Então, fica comigo até o final desse vídeo para a gente entender a hibridização do carbono e a sua importância com relação à definição das suas ligações químicas. Então vamos lá? Já deixa logo aqui o like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer e ter mais conteúdos como esse daqui, tá? Então vamos lá, sem mais enrolação. Esse aqui é um canal sem enrolação, vamos direto ao ponto nessa parada, beleza? Então olha só, cara, para que a gente consiga entender aqui a questão da hibridização, primeiro a gente precisa saber quais são os tipos de ligações químicas que existem no carbono. A gente tem 3 tipos: as ligações simples, que a gente pode chamar também de ligação sigma. Essa ligação sigmazinha aqui é uma ligação simples, uma ligação só. Ligação dupla, que a gente vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi. E temos também a ligação tripla, que são 2 ligações pi aqui nas extremidades e uma ligação sigma aqui no meio. Ou seja, essas aqui são as ligações que o carbono pode realizar. Mas isso aqui vai depender do quê? Da hibridização. E para você entender mais ou menos o que é hibridização nada mais é que a mistura de orbitais S e P do carbono. A gente vai entender isso ao longo dessa aula, então fica comigo até o final, cara. Pelo amor de Deus, fica até o final desse vídeo aqui para você entender, entendeu? Então assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa aqui determinar os tipos de ligações que vão acontecer aqui nessa estrutura. Por exemplo, eu peguei essa estrutura aqui como exemplo para a gente poder entender, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse primeiro carbono aqui, ele está ligado a 2 hidrogênios por uma ligação sigma, certo? Uma ligação simples. Mas ele está ligado por meio de uma ligação dupla, ou seja, tem uma ligação sigma e uma ligação pi ligadas entre este carbono e este outro carbono daqui. Então, nesse sentido aqui, a gente vai dizer que a gente tem o quê? Olha só, nós temos aqui um carbono que ele vai ter aqui um hidrogênio, portanto, ele vai ter aqui 2 ligações simples e uma ligação dupla. Quando isso acontece, nós dizemos que o tipo de hibridização é do tipo sp2, né? Eu vou explicar primeiro do jeito mais difícil e depois do jeito mais simples para você nunca mais esquecer, tá? Então aqui, sempre que eu tiver 2 ligações simples e uma dupla, eu tenho uma hibridização sp2. Isso significa o quê? Que nesse carbono aqui, eu vou usar um orbital s e 2 orbitais p, certo? Agora, para que a gente possa entender os demais aqui, olha só. Esse carbono aqui está ligado por uma ligação sigma e pi, ou seja, uma ligação dupla com oxigênio e 2 ligações simples aqui, ó, uma ligação simples com oxigênio, uma ligação simples com o outro carbono. Então aqui a gente pode considerar também que esse carbono está fazendo uma hibridização sp2. Por quê? Porque ele tem uma ligação dupla e 2 simples, entendeu? Então se ele tem uma ligação dupla e 2 simples, eu tenho um tipo de hibridização que é sp2, beleza? Ficou claro isso? Agora vamos pensar no seguinte, olha só, aqui nós temos os 3 tipos de hibridização que ocorrem no carbono, né? Nesse primeiro aqui, nós vamos ter o sp3. O sp3 é o mais simples de entender, porque ele vai ter simplesmente 4 ligações sigma, ou seja, 4 ligações simples. Então, aqui, uma geometria tetraédrica, né? Nós temos aqui o tipo de hibridização sp3, porque o carbono ele vai realizar 4 ligações simples. Pode ser com hidrogênio, com qualquer outro elemento químico, mas o que interessa para a gente é que ele tem uma hibridização sp3, geometria tetraédrica e um ângulo de 109 graus e 28 segundos, né? E 28 aqui minutos. E, claro, ele vai ter 4 ligações sigma. Essa aqui é o tipo de hibridização mais fácil de lembrar. É só você lembrar. sp3, ele vai usar um orbital s e 3 orbitais p. Nesse sentido, ele só pode fazer o quê? 4 ligações, certo? O tipo de hibridização sp2 é como eu mostrei anteriormente. Olha só aqui, ó. Nessa molécula ele vai ter uma ligação dupla e 2 ligações simples. Quando isso daqui acontece, eu tenho uma hibridização sp2. E no caso do sp, se eu tiver uma ligação tripla e uma ligação simples, ou seja, aqui eu tenho as 4 ligações do carbono, mas eu tenho 2 ligações π e 2 sigma. O que interessa para a gente é que eu tenho uma tripla e uma simples.
tá? Eu posso classificar as ligações entre tripla, dupla e simples, mas eu também posso diferenciar entre sigma e pi. A ligação pi, ela sempre vai estar na ligação dupla ou tripla. A ligação sigma, ela sempre vai ser uma ligação simples, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma ligação simples e uma ligação tripla, né? Uma ligação tripla e uma simples. Então, nesse sentido aqui, eu digo que o tipo de hibridização no carbono é SP. A geometria é linear diagonal e ele vai formar um ângulo de 180 graus, certo? Então aqui, cara, tá o macete para você entender basicamente tudo isso daqui que eu estou te explicando sobre hibridização. Então você pode agora congelar essa tela e simplesmente gravar. Ah, mas você não ensina com decoreba. Mano, não é decoreba. É que tem uma lógica por trás. Essa lógica eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas, para você entender e ficar mais simples, na hora da prova você só botar o olho na molécula e entender qual é o tipo de hibridização, você pode pegar esse esqueminha. sp3, 4 ligações sigma. sp2, 3 ligações sigma e 1 ligação pi. E no caso do sp, 2 ligações sigma, 2 ligações pi. Ou a gente pode também ler isso daqui como eu estava mostrando para vocês. 4 ligações simples aqui no sp3, uma ligação dupla e 2 simples na sp2, e também uma ligação tripla e uma simples aqui no sp. Você pode ler dessa forma também. Ambas as formas de ler que eu expliquei aqui estão corretas, você vai chegar no mesmo resultado.